O meu entrevistado de hoje será Fernando Figueiredo, que é gerente comercial agrícola da Iamar. E o tema da nossa entrevista será a importância da mecanização para os pequenos e médios produtores rurais. Grande Fernando, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Comunidade Júnior, tudo jóia, tudo tranquilo, correndo como sempre, mas aí, estamos bem. Muito bom revê-lo, cara. Como é que já está aí a Igualmente. programação para as O feiras nosso, esse o nosso ano? último encontro, inclusive, foi bastante proveitoso, né? Foi bastante diferente, né, Diego? Opa! Eu espero que a gente Vamos ver se se a gente encontre consegue daquele jeito de repetir. novo. Vamos repetir, prometo aí. Vai dar Mas diga certo. lá, Cara, Divino. vocês vão estar na AgriShow esse ano? Vamos participar novamente do AgriShow todo ano, né? A AgriShow, para nós, ela é uma feira bastante importante, desde quando a IAMA retornou aí ao mercado agrícola em 2018, né? Quando a gente já tinha passado pelo mercado agrícola e retornamos em 2018. Então, ela vem sendo a principal feira, né? Todos os anos a gente marca a nossa presença. E uma coisa que a gente pode ver, ano após ano, a gente vai crescendo com estrutura física, estrutura de pessoas, né? É uma feira bastante cansativa, puxada, mas é uma vitrine para o agronegócio, né? A gente não pode deixar de estar presente no AgriShow. A Iamar é de onde, cara? Na verdade, assim, Divino, a Iamar, ela é uma empresa, é uma multinacional japonesa, né? Ela foi fundada em 1912 no Japão, né? De lá para cá, ela é ainda uma das maiores fabricantes de motores diesel do mundo, né? E ela vem produzindo motores de pequeno porte. E em 1900, na década de 60, a Yamaha decidiu montar uma empresa fora do Japão, que foi criada a Yamaha do Brasil, né? Ela veio montar aqui em Indaiatuba, São Paulo, né? Na década de 60. E de lá para cá a gente está estabelecido aqui em Indaiatuba, né? Hoje nós temos na cidade de Indaiatuba 2 unidades, né? A unidade Fabril e o nosso quartel-general, que a gente pode dizer assim, onde fica todo o centro nervoso da Yamaha aqui no Brasil, né? Além de 2 filiais, uma em Manaus e uma em São Paulo, né? Manaus com motores marítimos e Manaus com motores marítimos e Osasco, São Paulo com máquinas de construção civil. Então a gente já está há um bom tempo aqui, nós somos uma multinacional japonesa, fabricante aí de máquinas de construção, tratores, motores a diesel, motores de lancha, motores de grandes embarcações. Então, nós estamos hoje sediados no nosso quartel-general em Indaiatuba, São Paulo. Nós vamos falar de agricultura familiar, mas antes da agricultura familiar, vocês têm também equipamentos para café, o que mais? Então, hoje, nós temos uma participação muito boa no sul de Minas, né? Trabalhando com café, café de cerrado no sul de Minas. Também temos ali na região das montanhas ali do Espírito Santo, mais ali na divisa com Minas Gerais também, café de montanha. Nós temos, nosso ator foi bastante aceito na região da cafeicultura, né? Hoje a cafeicultura ela vem evoluindo muito, né? Uma commodity aí que ela é particular, vamos dizer assim, apesar às vezes os produtores reclamarem do preço e tal, mas ela é uma commodity bastante interessante, né? E cada vez mais a gente vê que os cafeicultores eles estão investindo na sua produção. Uma outra coisa interessante também, Divino, nós nesse mercado do café nós não atendemos somente o agricultor familiar, nós atendemos também os grandes cafeicultores aí, por nós temos máquinas de pequeno porte, né? Então são máquinas aí para culturas mais adensadas, que é no caso do café, bem interessante. Então, a gente não atende só o pequeno agricultor familiar nesse segmento. E uma outra coisa interessante também, vendo esse mercado, observando esse nicho de mercado, nós trouxemos uma máquina colheitadeira de grãos, né? Que, inclusive, nós estamos fazendo parcerias com algumas cooperativas aqui do sul de Minas, para que o café não fique ocioso aí nos primeiros anos, né? Então, ele tem uma renda enquanto é feito um replantio do café, ou mesmo é feito o esqueletamento do café,
que é o plantio de soja, milho, no meio das ruas de café. Então, a nossa máquina é uma máquina de pequeno porte para colheita, né? E ela está sendo bastante aceita também nessa região do sul de Minas, aí trabalhando consorciado, no caso, com o café. Fernando, daqui a pouco a gente vai falar dessa máquina, inclusive. A agricultura comercial está passando por um momento complicado agora, estou falando a grande agricultura, né? Os produtores reclamando, preço de commodities e tal. Cara, como é que está a agricultura familiar? Como é que está esse momento para a agricultura familiar? Bom, eu tenho essa impressão desde que comecei a trabalhar com agricultura. O agricultor familiar, ele é o responsável por aquilo que a gente come no dia a dia, que vai no nosso prato no dia a dia. Então, é a nossa salada, tudo aquilo que vai ali, né, para que a gente possa consumir no nosso dia a dia. Então, isso depende muito da agricultura familiar, né? Você pega grandes commodities aí, você fala questão de commodities, soja, milho, muitas vezes eles são até feitos para exportação, né? Mas você vai pegando o agricultor familiar, aquele que tem uma granja, por exemplo, ele cuida dos frangos ali, e é esse frango que vai vir também para o nosso prato, né? Lógico, consome o milho, aquela coisa toda, mas eu vejo como o agricultor familiar é o leite que ele tira ali todo dia para vir aí para o nosso dia. Eu costumo dizer uma frase aqui dentro da empresa, né? Que o leite não vem da caixinha, né? Muita gente acha que o leite vem da caixinha, né? E o leite não vem da caixinha. E detalhe, nem da vaca. A vaca também não dá leite, né? Porque se não for ninguém lá tirar o leite da vaca, a vaca não vai dar o leite para ninguém, né? Então, a gente tem que trabalhar. E a agricultura é isso. Eu vejo a agricultura como qualquer outro trabalho. Eu levo isso no nosso dia a dia. Faço muita comparação ao nosso dia a dia aqui na empresa. Nós temos que acordar cedo, ir lá tirar o leite da vaca para poder entregar ele, para poder, no final do dia, tomar o leite e ficar dentro da caixinha, né? Então, essa é a agricultura familiar, né? Essa é a agricultura familiar. Eu vejo que a agricultura familiar ela tem uma estabilidade, tá? Vamos dizer assim, ela tem uma estabilidade, porém, ainda ela depende muito de subsídios de governo, né? Programas como o Pronaf, programas como Mais Alimentos, né? Então, ela depende muito ainda de subsídios do governo, e eu acho também que é justo esse subsídio. A agricultura comercial passa por um gap de mão de obra. Hoje, por exemplo, até estava conversando aqui em Goiás com o Dirceu Borges, que é o superintendente do Senar, e ele falando do trabalho fantástico que o Senar está fazendo, de qualificação de mão de obra e tal. Na agricultura familiar, esse problema ele é mais acentuado do que na comercial? Eu tenho uma visão que na agricultura familiar a modernização está fazendo com que a mão de obra familiar continue no campo, né? Então, isso depende muito da modernização do trabalho. Então, aquisição de novas máquinas, novas tecnologias. O filho, ao invés de ir para a cidade para trabalhar na cidade, vai ficar no campo devido a essas tecnologias que ele está tendo acesso. A agricultura familiar, ela também, ela diferente das outras, ou até mesmo, diferente não, mas até mesmo em relação às outras, muitas vezes é uma família que está trabalhando no campo, né? A grande maioria delas é a família mesmo, ali é o pai, a mãe, os filhos que estão no campo, né? E sempre buscando cada vez mais tecnologia para que se precise de uma mão de obra, essa mão de obra ela seja reduzida, né? Hoje, por exemplo, nós temos máquinas para o HF, por exemplo, a nossa PH1, uma plantadeira, que chega a plantar 2.000 mudas hora, né? E ela precisa só de um operador, né? Então, e o cara não precisa ficar se agachando ali, aquela coisa toda. Então, isso vai reduzindo a mão de obra. E nem sempre é tirar o trabalho do campo, né? Ou tirar o trabalho de uma pessoa. Mas é que está cada dia mais difícil você encontrar esse trabalhador, né? E até mesmo por questões de leis trabalhistas, normativas, fica cada dia mais difícil a pessoa conseguir se enquadrar, porque muitas vezes precisa fazer um investimento muito alto, né, para poder conseguir se enquadrar. Então, o agricultor familiar cada vez mais modernizando para que possa fazer isso tudo com a sua própria família, né?
Fernando, isso que você falou é muito interessante, porque, para mim, eu acho que é até uma quebra de paradigma, porque dizem que a mecanização, ela tira emprego, né? E o que você está mostrando aí é um outro lado da coisa, quer dizer, ela, além de não tirar o emprego, ela faz a fixação do homem no campo. É um ponto de vista bem Exatamente. interessante. É o filho do produtor rural, ele tendo a modernização, hoje a gente já se ouve falar muito em drone, por exemplo, é o que os jovens gostam, tecnologia, alta tecnologia, então isso acaba trazendo eles de volta ao campo, né? Então, e eles firmando, nós temos exemplos claros de clientes nossos que já são segunda, terceira geração, e estão revolucionando, né, a plantação ali que o pai fez a vida inteira, que o avô fez a vida inteira, e hoje eles estão lá revolucionando com novas tecnologias, com novos equipamentos, porque a tecnologia também não é só equipamento, né? A tecnologia também na forma de plantio, o jeito que você vai fazer, vai plantar, vai colher, isso também é tecnologia. Né? Então, a juventude está retornando, né? Está sendo um êxodo inverso, estão voltando da cidade para o campo. Né? O pequeno produtor, como é que ele está em relação à tecnologia? Ele aceita bem a tecnologia? O pequeno produtor a gente vê com todos os perfis, né? Por exemplo, nós trabalhamos com uma linha de tratores com motorização mecânica, né? Então, é bomba injetora, aquilo lá que já existiu lá atrás, claro, nós temos tratores hoje com tecnologia Camel Rail, com motores eletrônicos, etc. Mas ainda o pequeno produtor rural, por uma questão até mesmo de economia ou até mesmo de medo, né, de uma quebra, um gasto excessivo, ainda prefere algumas tecnologias, na verdade, não querem muito, algumas tecnologias que já estão disponíveis e ainda preferem algumas coisas mais convencionais e mais tradicionais dentro do campo. Porém, uma coisa bem interessante que a gente vem observando é que hoje todo mundo tem a informação, né? Já se foi, eu sou do tempo que o produtor rural ia na feira para ver as novidades na feira, né? Hoje ele vai lá para conhecer um produto que ele já viu no YouTube, que ele já viu, ele só vai para ver de perto aquilo lá, não vai conhecer nada. Então, às vezes, numa conversa com o cliente, ele sabe mais do seu equipamento do que você mesmo, né? Isso é mais natural, mais normal do que a gente imagina que é. Então, eu acho que é normal isso. A gente mesmo vai comprar um carro, vai comprar uma moto, vai comprar um bem de maior valor. A primeira coisa que a gente vai fazer é pesquisar sobre isso aí, né? Então, quando a gente chega numa concessionária, quando a gente chega numa concessionária de trator, a gente sabe tudo a respeito daquele produto que a gente veio comprar. Isso é só para negociar como que a gente vai pagar, como que a gente vai fazer. Então, é muito importante hoje esses meios, esses canais, né? Para poder fazer essa divulgação. Mas a gente vê que, tecnologicamente, o cliente já está muito mais preparado. Eu me lembro muito bem, eu estava em Santa Catarina, estava chovendo, e eu fui na propriedade de um produtor de arroz lá, a gente estava com o lançamento de uma colheitadeira, né? E nem havia sido lançada ainda, estava só em testes, aquela coisa toda. Era uma casinha lá no meio sozinha, entramos lá, estava chovendo, ele chamou a gente para dentro, aí chamou a gente no escritório dele, e ele já tinha informação do nosso equipamento na internet dele lá, né, isolado lá no meio do campo. Então, isso daí a gente está vendo bastante, né, e você vê que é uma família ali, tá o pai, a mãe, a esposa, estava todo mundo ali, né, então são coisas, eles estão se modernizando nesse sentido, né, em outros sentidos ainda são um pouquinho tradicionalistas, né. No caso, volta a fazer a comparação. No caso do grande produtor, muitas vezes ele está segurando a compra de máquina agora nesse momento, até porque ele já investiu, já alavancou lá atrás, né, quando a coisa estava boa, e nesse momento agora ele está segurando. O pequeno produtor, muitas vezes, ele prefere, ao invés de trocar de carro, de comprar um carro, ele prefere comprar um equipamento, né? Como é que está a expectativa de vendas de máquinas e equipamentos agora para esse ano de 2024? Eu até costumo dizer, só pegando o gancho naquilo que você falou, que prefere trocar o equipamento, né? Quando você vai numa propriedade rural, ele tem uma caminhonete velha e um trator novo, pode vender para ele que esse é o cliente certo. Né? Então, né, esse é o nosso cliente certo. Para o ano de 2024, eu acredito que vai ser como no ano de 2023, foi um ano bastante desafiador, né?
um ano que nós tivemos que trabalhar, nós viemos aí de um período de pandemia, onde que surpreendentemente as vendas de máquinas elas superaram, né, em todos os fabricantes, falta de componentes. Eu me lembro de ter que trazer pneu de fora, uma loucura, terrível, um período terrível para a gente de fornecimento de equipamento. Mas o ano de 2023 já foi um ano mais trabalhoso. Nós tivemos que voltar ali às raízes. A venda de máquina agrícola, ela é a mesma coisa que a agricultura, né? Ela é cíclica, né? Então, um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. Então, é um ciclo. No ano passado, nós tivemos uma queda nas vendas na casa de 15% no mercado de máquinas. Esse ano aqui, a gente pretende manter o mesmo número, pelo menos, de 2023, né? No ano de 2024. Eu digo isso, quando eu falo uma queda de 15%, foi no mercado como um todo. A Iamar, felizmente, teve um crescimento na casa de 8% no ano passado. Nós trabalhamos bastante para que isso acontecesse. Eu vejo que o ano de 2024 ainda vai ser um ano bastante desafiador, mas como nós somos bem voltados à agricultura familiar, o agricultor familiar ele tem hoje, para cada produtor grande, nós temos aí 10, 20 agricultores familiares. Então, o volume de agricultura familiar é bem maior, né? Então, nós temos que lutar pelo espaço, porque cliente sempre vai ter, o cliente vai estar investindo, o cliente precisa estar investindo, porque se ele não investir, ele não produz, ele não tem renda, e aí a roda para de rodar, né? Então, mas assim, vai ter todo esse investimento, mas assim, o que a gente pode ver é que 2024 vai ser um ano bastante brigado, principalmente entre os grandes, e nós, agricultura, que atendemos mais a agricultura familiar também, teremos mais dificuldade, mas porém é questão de trabalho só. Tem dinheiro, tem linha de crédito disponível, e os juros, como é que estão? Então, existe até mesmo uma coisa que deveria nos ajudar, ela acaba nos atrapalhando, né? Essa questão de queda de juros, né? Então, você vê aí que a cada 2 meses, 3 meses, os juros vão caindo. Eu não me lembro quando o Copom se reúne para fazer a queda de juros, geralmente 0,5%, vai sempre caindo. Então, isso gera uma expectativa de juros mais baixos no futuro. Então, se evita fazer, aqueles que não têm a necessidade de fazer o investimento nesse momento, não vão fazer. Eles vão esperar, vão aguardar, porque eu posso pagar um juros menor, né? Linhas de financiamento do governo federal, ela existe muito escassamente ainda. Existem algumas regiões do Brasil que, por exemplo, Mais Alimentos, que é um programa voltado para a agricultura familiar, ainda existe alguma liberação, algum valor através de alguns bancos, como o Banco do Brasil, principalmente, né, que domina a maior parte desse recurso. Ainda tem alguns lugares que ainda tem um pouco desse resquício, mas ele é muito pequeno ainda, tá? De juros de grandes produtores, para grandes produtores, o dinheiro já não existe, né? Qual que é a saída, né? Eu digo muito assim que a gente, além de vender o trator, nós temos que vender o crédito para o cliente, né? Subsídios de banco de fábrica, né? O banco de fábrica hoje ele tem nos ajudado bastante nesse sentido, porém, claro, com o subsídio da fábrica. A fábrica tem que fazer sempre o subsídio disso aí, reduzindo das nossas margens, claro, que a gente não pode ter um aumento expressivo no caso dos tratores, mas a gente tem que subsidiar, né? Então, existem os juros hoje abaixo da Selic, mas... E fica sempre aquela expectativa, né, para o próximo Plano Safra. Se houve um comentário aí que no começo, na liberação do Plano Safra, ia ser uma liberação paulatina, né, escalonada, mas acabou não acontecendo, o dinheiro já se acabou, né? Então, hoje, os fabricantes estão se virando bastante aí com o banco de fábrica, né? Então, mas os juros aí, as tendências são de queda, e isso causa os dois lados, né? É bom, mas é ruim ao mesmo tempo, que gera uma expectativa e atrasa a compra também, né? O investimento, no caso. Você falou da cultura do arroz. Quando a gente falava em arroz, pensava-se apenas no Rio Grande do Sul, mas já começa a haver uma tendência, né, de migração, de plantio de arroz, inclusive aqui no Centro-Oeste. O perfil
do produtor de arroz dessas outras regiões, ele é muito diferente do perfil de do produtor de arroz lá do Rio Grande do Sul? Por incrível que pareça, os produtores que estão plantando arroz aí no centro-oeste, ou lá na região norte, são gaúchos, né? A grande maioria, pelo menos todos que eu conheço. É saudosismo? Na verdade, eles estão lá plantando, eles só mudam, por exemplo, Lagoa da Confusão, aí na região do Goiás. Aí. Tocantins. Você vai lá, a maioria é gaúcho plantando, né? Eu entendo que o produtor de arroz, ele tem, ainda eu acho que, não como outros países asiáticos, por exemplo, onde a cultura do arroz ela é primordial, né? A Yamar, por exemplo, ela é uma empresa japonesa, ela é uma empresa especializada no plantio à colheita do arroz, né? No beneficiamento, inclusive, toda a cadeia do arroz, a Yamar, ela domina toda essa cadeia, né? Então, é difícil a gente falar de perfil, né? Mas o que é interessante também é que nós estamos num país, eu acho que isso é sabido de todo mundo. Por exemplo, eu estive lá em Roraima. Roraima, eles conseguem 2 safras de arroz no ano, né? Então, é um país fora do normal, né? Como você consegue 2 safras de arroz, né? Você vai à Lagoa da Confusão, onde a água brota do chão aí. Então, são coisas assim que só existem no Brasil, né? Então, o perfil do agricultor, do produtor de arroz, eu acho que o produtor de arroz ele é um cara assim. Eu tiro o chapéu para ele, né? Eu acho que eu tiro tanto quanto o produtor de café, que eu acho que tem mais ou menos um perfil bem parecido, né? Aquele cara que gosta do que ele faz, né? Ele planta arroz porque ele gosta de plantar arroz mesmo ali, né? Então, mas eu vejo dessa forma. Mas assim, a gente precisa conhecer algumas regiões fora aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que plantam arroz, né? Nós tivemos uma venda significativa no Rio Grande do Sul para experimento de arroz, foi bastante interessante, algumas empresas de semente, de novas variedades de arroz. Então, ainda esse investimento, eu acredito que o campo ainda para o arroz, ele ainda tem um vasto caminho ainda para ser percorrido e tem muito para crescer ainda. Só pontuando o comentário aqui, você falou do produtor de café, eu estive no Espírito Santo no final do ano passado, na região das montanhas, né, para conhecer os produtores de café. Os caras gostam tanto do que eles fazem, cara, que eles pegam grão a grão. Madurou o grão, eles vão lá, pegam aquele grão. Madurou o outro, pegam aquele outro. Por isso que o café deles é tão diferenciado, é tão especial. Mas viu, Divino, só fazendo um comentário, né? Eu sou um cara apaixonado por café, né? Aqui na empresa a gente tem um espaço aqui. Eu plantei 21 pés de café. Então a Yamar vai ser a primeira produtora de café de Indaiatuba. Tá certo. Mas você não faz igual eu, não, né? Eu moo o grão, eu compro o grão, né? Eu moo, tá, e faço café. Sim, eu faço. Tá certo. Me fala uma coisa, como é que tá a mecanização aí nessa questão do arroz? A cultura está bem mecanizada hoje aqui no Brasil? Sim, a cultura do arroz hoje, principalmente em regiões de grande produção de arroz hoje, eles trabalham com máquinas grandes, né? Eu em 15, 18 anos atrás, eu tive visitando culturas de arroz no Rio Grande do Sul. Eles usavam máquinas bem menores, né? Eram máquinas aí na faixa de 50, 60 cavalos. Hoje em dia, um produtor de arroz ele não trabalha com máquinas abaixo de 100 cavalos. Né? Eles estão criando produção em escala mesmo. Máquinas grandes, né? Produtores de arroz com máquinas grandes em determinadas regiões. Né? Então, eles vêm... que, na verdade, hoje, ainda no Rio Grande do Sul, você vai ver alguns agricultores familiares de arroz, né? Mas a maioria hoje também, uma boa parte deles, já é uma agricultura de arroz, uma coisa mais em escala, né? Porque o agricultor familiar já precisa da cooperativa, entregar o arroz da cooperativa, aquela coisa toda. Então, a maioria deles são em escala, mas é uma produção que ela vem aumentando, né? Muito abaixo, por exemplo, do que uma soja, um milho, né? Ela vem galgando aí
passos muito mais lentos do que outras commodities, né? Até mesmo por causa de preço. Mas uma época atrás ela estava com um preço razoavelmente bom, né? É uma coisa complicada, né, Divino? A gente vai no mercado ver o arroz naquele preço, né? E aí as pessoas perguntam Aí para a fica gente... bravo com o produtor, né? Isso, cara. Aí eu falo assim, cara, você não sabe o que esse cara passa para trazer esse arroz aqui, né? Então, E é o que tal menos negócio, está né? ganhando é o produtor do arroz, né? E às vezes as pessoas acham que a gente tem sangue frio. Fala, porra, você não se preocupa com o preço do arroz? Cara, falei para mim, eu queria que ele subisse até mais, né? Eu queria que o produtor ganhasse até mais, né? É verdade, é verdade. Me fala uma coisa, eu conheci essa coletadeira de vocês, que é essa menor coletadeira do mercado YH. brasileiro. Eu tive o privilégio de conhecer ano passado. Aliás, eu acho que eu conheci ano atrasado ainda, ou foi ano passado, não sei se foi ano passado, não. Mas, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco dessa coletadeira. Então, essa é uma colheitadeira, é a YH880. Nós lançamos na penúltima edição do AgriShow, né? No ano passado nós já viemos com ela com um pouco mais de força, mas na penúltima edição. Ela é uma máquina que ainda a gente nem divulga a venda, não divulga quanto a gente tem de participação, né? É uma máquina única, uma máquina que a gente descobriu que ela é muito interessante, não só para o pequeno, mas também para o médio e grande agricultor, né? Como eu disse no início, para plantios consorciados de café, né? Essa máquina é bastante interessante. Ele é um equipamento que colhe milho, soja, aveia, trigo. Agora a gente está trabalhando com feijão também. Nós estamos nas fases finais de testes com plataformas. É uma máquina que ela é bem eficiente, é uma máquina que ela passa numa porteira aí com muita facilidade, né? O que acontece às vezes uma máquina grande, uma máquina que despertou muito na questão de prestação de serviço, um equipamento extremamente econômico, porém que é um equipamento muito versátil, muito rápido para trabalhar. Nós tivemos até na uma edição que nós tivemos do plantão técnico, que nós fazemos todos os anos com uma concessionária em Tangará, em Santa Catarina, e ele, coincidentemente, ele também tem silo lá. A máquina ela tem um nível de limpeza que ela é melhor que o que está dentro do silo dele, né? Então, o nosso índice de impureza chegou a 0,5%, né? Então, ela é um equipamento bastante moderno, bastante eficiente, uma perda muito reduzida, extremamente reduzida, deu uma perda, não chegou a 1%, deu 0,9 alguma coisa de perda. É uma máquina muito eficiente, e é uma máquina que a gente teve uma entrada bastante grande com o pequeno produtor rural também, porque o grande problema de você plantar é você colher, né? Então, hoje ela é metade do preço de uma máquina colheitadeira hoje, iniciando, claro, são máquinas outras classes de equipamento, mas são máquinas maiores, então a nossa ela é menor. Então, claro, ela vai ter uma capacidade de colheita um pouco mais lenta, mas ela não deixa a desejar nenhum equipamento hoje que está aí no mercado, né? Trabalha com rotor duplo, e é uma máquina que nós estamos já com uma venda há 2 anos que nós viemos trabalhando com ela, e tendo um resultado bastante positivo com esse equipamento. Como é que você analisa o futuro da agricultura familiar no Brasil? Olha, eu sou um apaixonado pela agricultura familiar, né? Não vim da roça, né? Eu costumo dizer que eu não vim da roça, mas já pisei muito em boça de vaca, e abri até os dedos assim para curar frieira, aquela coisa toda. Então eu sou apaixonado pela agricultura familiar. Eu gosto muito da terra e gosto muito do campo. E eu vejo que com as novas tecnologias, a tendência do agricultor familiar é permanecer na terra. Hoje eu visitei algumas propriedades no Rio Grande do Sul recentemente, e vi que é possível você tirar da terra em 20, 22 hectares ali, você fazer um trabalho, a gente até chama aqui de mixed farmer, né, que ele
faz um pouco de tudo, né? É aquele produtor que vai produzir o milho para o gado dele, que ele vai produzir o leite dele ali, que ele tem uma horta, que ele tem... Então, ele consegue produzir um pouco de tudo. Eu acho que essa agricultura familiar não vai acabar, né? Principalmente em regiões locais, em grandes cinturões, por exemplo, de grandes cidades, né? Aqui na nossa região, nós temos um trator chamado o Solis 26, que é um trator de pequeno porte, que a gente utiliza muito no HF, né? Por a gente estar aqui em Dayatuba, né? Então o pessoal passa aqui na frente, vê o trator. Então a gente tem uma população bastante interessante desses tratores aqui, e todos são agricultores familiares, né? Todos são produtores familiares, né? E hoje, lógico que num outro patamar, né? Não se fala mais daquele agricultor com uma famíliazinha carente, não. A gente fala de um agricultor familiar capitalizado, um agricultor familiar que tem uma caminhonete, aquele agricultor familiar que ele tem um trator novo, que ele tem um equipamento novo. É esse perfil de agricultor familiar que a gente vai continuar vendo, né? Então, na minha percepção, eu acho que isso nunca vai acabar, né? Isso nunca vai mudar. Enfim, a gente vai ter aí para o futuro aí muito ainda a agradecer aí ao agricultor familiar. Fernando, a gente se vê daqui uns dias na AgriShow. Prazer falar com você, viu? Igualmente, obrigado, cara. Um grande abraço, até mais, tchau. Abraço. Eu conversei com o Fernando Figueiredo, gerente comercial agrícola da Iamar, e nós falamos da importância da mecanização para pequenos e médios produtores rurais. Você gostou da nossa prosa? Que prosa top de linha, hein? Que prosa boa. Se gostou, deixa um like pra gente, compartilhe com outras pessoas. De que adianta ter informação se você não compartilha, não é? Informação só tem valor quando é compartilhada. Deixe um gostei aí pra gente, se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.